Bom, seja bem-vindo à nossa aula, então, sobre sensores aplicados à indústria. Vamos falar sobre sensores ultrassônicos, tá? Essa é mais uma aula para o curso de automação industrial aqui do IFTO Campus Palmas. E você que tiver alguma dúvida, você pode mandar a sua mensagem aí que a gente vai tentar responder, tá bom? Bom, eu sou o professor Humberto Rodrigues Macedo, nós vamos falar sobre sensores ultrassônicos. Nós vamos falar sobre como que funciona, né? Qual é o princípio de funcionamento do sensor ultrassônico e como que ele é por dentro, né? Um diagrama construtivo dele. O que tem dentro do sensor ultrassônico para que ele funcione como um sensor ultrassônico? Nós vamos falar depois sobre vantagens e desvantagens, né? Quais são as vantagens de se usar o sensor ultrassônico e aí, quais são as desvantagens de se usar o sensor ultrassônico nas automações existentes, né? Nas aplicações existentes na indústria. Porque muitas vezes a gente é quem define, né, como engenheiro, qual o tipo de sensor que a gente vai usar de acordo com qual é a vantagem, né, de se usar aquele sensor. Preço, qualidade, repetitibilidade, distância sensora. Então, tudo isso a gente tem que conhecer um pouco para poder escolher, né, o sensor certo para a aplicação correta. Aí a gente vai falar algumas aplicações que tem na indústria, né, são várias, né, todos os sensores têm muitas aplicações na indústria. Vamos falar uns tipos de sensores ultrassônicos existentes. Aí, para níveis de projeto, qual é a simbologia que se usa de um sensor ultrassônico no projeto? As características técnicas dos sensores são inúmeras, a gente vai apenas abordar algumas, falar sobre elas, as mais importantes, para a gente poder saber especificar, né? O principal objetivo dessa aula, então, é que você conheça o sensor ultrassônico e à medida que você estiver trabalhando em alguma automação, você consiga entender qual é o sensor melhor para aquela aplicação. Se você conhecer o sensor ultrassônico, você vai saber, o sensor ultrassônico ele atende a seria o ideal para esse tipo de aplicação. Ou não, um outro tipo de sensor, né? Os vários tipos de sensores que nós vamos falando durante as nossas aulas. Aí um exemplo prático de utilização em processos automáticos, vamos mostrar algumas figuras, né? Algumas 3 ou 4 figuras apenas. E vamos mostrar também como é que eles são, né? Como é que são esses sensores que a gente encontra no mercado e ter uma ideia dos preços deles, né? E vamos ver também se tem alguma novidade sobre a indústria, né, de sensores, especificamente de sensores ultrassônicos. Bom, esse é o diagrama construtivo de um sensor ultrassônico, né? É claro que nem todos os sensores possuem essa parte de display, né? Às vezes ele aparece apenas um LED para indicar que está ou não acionadas as entradas dele, ou melhor, as saídas, né? Mas alguns têm displays também, tem microcontrolador dentro do sensor, tem um gerador de funções, tem uma chave, um switch, e tem um ganho, né, para fazer com que a função gerada, né, que é um sinal sonoro, ele tenha uma amplificação para ele poder transmitir. Então, ele transmite uma onda que a um nível ultrassônico, ou seja, não perceptível ao ouvido humano, não nocivo também, não faz mal, não faz mal à saúde de ninguém, né, de nenhum ser vivo, então ele não tem contraindicações. E esse sinal que é gerado aqui, que é chaveado e feito um ganho com circuitos eletrônicos, né, ele tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa distância, né, que ele vai. E dentro dessa faixa de distância, um objeto pode estar passando por ele e ele vai, então, receber essa deformação, né, a onda vai bater e vai voltar, né, e ele vai, então, da mesma forma, ele vai perceber que o sinal retornou, que houve uma oscilação no sinal, esse sinal vai fazer uma amplificação novamente, né? Então, essa parte do circuito aqui, essa primeira parte aqui, está relacionada com a transmissão, e a parte de baixo relacionada com a recepção. Esse sinal vai ser comparado com os que você colocou na sua configuração, né? Com
a distância, e ele sendo comparado, ele vai ter um circuitozinho de limitação de voltagem. O microcontrolador, então, vai decidir e vai colocar no display o que vai ser feito. Ou seja, as entradas e saídas, a saída dele vai ser comutada, né, ou não, de acordo com a presença do objeto. E alguns tipos de sensores analógicos, você tem vários fios que você também pode colocar programação neles, né? Olha, quando a distância estiver tanto, entre tanto e tanto, entre uma faixa e outra, eu quero acionar uma luz, eu quero acionar um motor. Quando estiver em outra distância, eu quero fazer um outro tipo de acionamento. Então, tudo é possível com sensores analógicos, né, ultrassônicos. E o digital, não. A gente vai mostrar mais na frente, você vai indicar a faixa de detecção. Se ele estiver nessa faixa de detecção, ele vai apenas comutar, né, as suas saídas. Como que ele funciona? É semelhante aos sonados morcegos, né? Ele emite uma onda sonora em uma alta frequência. O objeto que está nas redondezas, nas proximidades, ele é detectado, reflete essa onda, que é como se fosse um eco da onda original, né? E assim, esse sinal é convertido em sinais elétricos lá, aqui, né? No circuito eletrônico dele, que ele possui. Aqui está um exemplo, né? O morcego, ele tem esse radar, ele vai fazendo a sua viagem, né? O seu voo, e aonde aponta o sonar dele, ele consegue se orientar e saber que objetos que tem, e aí ele consegue identificar as coisas, mesmo quase não tendo visão alguma, né? Ele não esbarra nas coisas e consegue sobreviver na natureza, né? Então é isso. Esse sinal que volta como um eco, ele é transformado em um sinal elétrico, né? Todos os dois sinais é transformado em um sinal elétrico, e através da intensidade desse sinal elétrico, ele consegue saber se a mariposa, se o objeto está mais próximo ou mais distante, e por aí vai. E tomar ações necessárias, né? Bom, quais são as vantagens do sensor ultrassônico? Bom, a gente viu que em alguns sensores as distâncias são pequenas. O sensor ultrassônico pode medir umas distâncias maiores, né? Uma variedade muito grande de materiais que ele consegue detectar, porque a maioria dos materiais refletem o som, né? Respondem ao som. Ele tem uma resposta linear com a distância, ou seja, quanto mais distante, a resposta ela vai... O sinal da distância, né, o elétrico dele é linear com a distância, ou seja, vamos colocar, por exemplo, se fosse converter em um sinal elétrico, uma corrente elétrica, quanto mais próxima a corrente seria maior e quanto mais distante seria menor, linear, né, essa resposta. Baixo consumo de energia, eles não gastam muita energia, pode também ser alimentado por baterias de baixo custo. Outra vantagem, ele pode operar em várias condições ambientais, em ambientes cheios de fumaça, né? Em ambientes com com vários problemas por exemplo, de campo elétrico, campo magnético, não tem problema. Muita interferência, ele é ideal para isso também. Qual que são as desvantagens do uso do nosso sensor ultrassônico na automação, na indústria? O alvo tem que ter uma área mínima, né? Ou seja, objetos muito pequenininhos, talvez ele não consiga captar. Talvez para ele captar, ele vai ter que ser ficando cada vez mais caro, né? E existe uma zona morta para ele também, né? Ou seja, distâncias mínimas de trabalho, ou seja, aquelas distâncias ali bem próximas ao sensor, ele não consegue captar, né? Mas você consegue fazer algumas modificações, você coloca o sensor mais para trás, um pouco, e consegue, no caso de você for medir armazéns, você consegue retirar aquela área morta dos cálculos, você consegue saber quantidade do armazém, quantidade de líquido que tem no recipiente e tudo mais. Isso não é empecilho. Só que ele não faz a leitura ali muito próxima. Mas você consegue, com software e com cálculos matemáticos, você consegue, para muitas situações, reverter esse problema.
Resolução depende da frequência, ou seja, ele tem uma resolução, né, que quanto mais ele capta, depende da maior a frequência do sinal ultrassônico. Mudanças de ambiente, por exemplo, um ambiente mais frio, mais quente, ambiente que muda muito de temperatura, né? Hora está quente demais, hora está frio demais, o som se propaga no ambiente. Então, pode ter alguma alteração, né? Mas, principalmente, ambiente que, em pouco tempo, sai do calor e entra no frio, por exemplo. Aí, são ambientes difíceis de se encontrar na indústria, mas se tiver esse tipo de ambiente, ele não é adequado para isso. Materiais com baixa densidade, ou seja, aqueles materiais como espumas, esponjas, eu não consegui encontrar outros tipos de materiais, mas esses materiais que, ao invés de refletir o sinal, ele absorve um pouco, né? Aqueles materiais que são usados em casas de som, por exemplo, abafar ruído, né? Esse tipo de material não é ideal para ser detectado, né? Nenhum tipo de aplicação na indústria. Eles são para abafar o ruído, então eles absorvem um pouco o ruído. E eles também custam mais caros, né? Outra vantagem que eu não falei é que eles são bastante precisos. Eles são usados na indústria para vários fins. Detecção de objetos, né? Ele consegue monitorar o preenchimento das embalagens de forma precisa na indústria de alimentos, ou seja, para ver se a embalagem está com a quantidade certa de alimentos, para não ter embalagem com mais alimento do que outro, para ter se a embalagem é 1 quilo, que tenha realmente 1 quilo, se é 1 litro, que tenha realmente 1 litro. Então, ele é usado para isso, né? Ele monitora o nível do preenchimento, né? Checagem do nível de itens a granel, como grãos em recipientes, ou mesmo itens líquidos ou sólidos em recipientes estreitos. Então, ele faz para saber se a embalagem também chegou no nível certo, né? E, além dele detectar os objetos, ele consegue também detectar o nível que está dentro dos objetos, né? Rompimento de fios, né? É possível detectar com sensor ultrassônico, inclusive o rompimento interno do fio, né? O posicionamento, se a chapa está dobrada, não está dobrada, se tem rugosidade ou se não tem, se tem defeitos, se tem imperfeições na placa, né? O sensor ele consegue ver, a partir do momento que ele é calibrado para uma placa bem perfeita, lisa, se você quiser rejeitar alguma placa com rugosidade, algum tipo de defeito, você coloca ali ele configurado para uma certa distorção. Quando uma placa vier der uma distorção no som diferente, é porque a placa está um pouco diferente do que você queria provar. Então, ele consegue detectar também. Medir a altura, a largura do objeto, né? Quebra de folha, nesse caso, você é utilizado para verificar se a quebra de folhas foi feita de alumínio ou papel, por exemplo, se a quebra da folha está correta. Detecção de obstáculos, né? Claro, isso aí é tranquilo, inclusive usa muito nos navios, sensores ultrassônicos, né, para se desviar de rochas, de icebergs, né? E até mesmo no seu próprio carro, né? Os carros ultrassônicos, os carros mais novos têm sensores de ré lá, ele detecta obstáculos. Visa, né? Dependendo do tipo de aplicação, ele até desvia dos obstáculos, automaticamente. Usado para posicionamento de sistemas robóticos, correção de rotas de robôs, né? O robô está... isso é uma sub-área de detecção de obstáculos, né? Uma rota, um robô ter o seu caminho correto, né? Não esbarrar em obstáculos. Ele pode até detectar pessoas que passam por um determinado local. Quais são os tipos de sensores ultrassônicos, né? Sensores ultrassônicos, eles têm um modelo analógico e um modelo digital. Olha, o modelo analógico, ele é bem complicadinho, né? Mas ele tem muita aplicabilidade. Os sensores analógicos, então, ele como todo sensor analógico, ele gera um sinal de saída de acordo com a mudança do sinal de entrada. Todo, se ele for ultrassônico, capacitivo, indutivo.
ele faz isso, né? De acordo com o sinal de entrada, ele altera também a saída. Esse sensor analógico ele não é necessariamente linear, mas representa fisicamente o sinal de entrada. Ou seja, ele é fidedigno com o que está entrando, com o que está saindo. Né? E tem que ser, né? Na verdade, todos os sensores têm que ser isso. Para ele tem que ter uma taxa de resolução boa para que, à medida que o sinal de entrada que ele está lendo, né, vai alterando, a saída também altere proporcionalmente. Né? Essa proporção não precisa ser linear, mas ele consegue dizer que pode ser tipo uma equação quadrática, pode ser tipo uma equação do segundo grau, do terceiro grau, né? Ou uma equação exponencial, mas existe realmente a relação entre a entrada e a saída. Representa, existe uma relação existente entre elas, né? Pode ser uma relação de qualquer uma função que a gente conhece na matemática, mas existe. Elas oferecem muitas informações e as possibilidades dentro de sua faixa de operação range. Olha, não sei se você consegue ver aqui nós temos um gráfico de corrente por distância, tá? E aí o sensor ele possui uma zona morta, né, que é lá no início, e ele possui um botãozinho, né? Não sei se todos os modelos, pessoal, tem esse botãozinho, mas esse sensor que foi pesquisado que tem, ele tem um botãozinho P1, que é para o ajuste do offset, ou seja, offset é como se fosse o zero, o início dele, lá, né, onde ele tem que desligar, onde ele não tem que atuar. E existe o outro potenciômetro, P2, que é para o ajuste da faixa que você quer que ele leia. Então, ele vai ler sempre da faixa que você colocar como offset, que ele vai desligar, até a faixa do posicionamento do span 2. Por exemplo, se você quisesse detectar um objeto entre uma distância de 550 e 800 milímetros, não sei se você consegue ver aqui, ó, entre essa faixa e essa faixa aqui, você colocaria o offset aqui, aí você tem que fazer aí quando você vai fazendo esse ajuste aqui, a luzinha vai acendendo, tá? A luzinha acende e apaga com amarelo, com verde, para você calibrar o sensor na posição que você quer. É nessa posição? É. Aí você configura o outro também nessa posição. Aí, o que vai acontecer? Quando o objeto entrar nessa distância, ele vai comutar as saídas. Fora disso, ele não comuta. Como que eu configuro essa distância? Através desses potenciômetrozinhos e através desses LEDzinhos aqui, tá? Eu mandei ontem para vocês, os alunos, né, do curso, e você consegue observar isso aí, como que faz esse procedimento aqui, né? Você gira até acender a luz, né? E quando a luz muda de cor, significa que foi detectado. Então, você tem que fazer esse teste com um objeto também, para você, né? Você, por exemplo, coloca o objeto aqui na frente aqui. Ele mudou de cor, quer dizer que ele acionou. Então, você gira o potenciômetro até ele apagar a cor, certo? Quer dizer que ele não detectou. E você vai mudando a distância. Chegou na distância que você quer detectar, é essa, aí você gira o potenciômetrozinho aqui, ó, e quando ele mudar de cor, você vê, opa, tá na distância que eu quero, essa vai ser a distância de offset, a distância de desligar ele, né? Certo? Aí você vai no outro potenciômetro para você tentar colocar outra distância que você quer que ele fica nessa faixa. Então, você faz essas configurações por essas chavinhas aqui. E não é necessário que você decore esse procedimento aqui agora, né, mas você sabe mais ou menos como que é basicamente esse processo. E na hora que você for fazer, você pode consultar o manual do sensor, que todo sensor tem esse manual, tá? E aí pode ser que a cor aqui seja diferente, um é cor laranja, outra seja cor verde, né? Mas o princípio de funcionamento é esse, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Ele sempre tem uma desvantagem, que é uma zona morta, que nessa zona aqui, se passar, imagine que o sensor esteja aqui, ó.
ele joga o campo, né, nessas linhas aqui, ó, o campo de detecção do som ultrassônico, mas muito próximo ele não consegue refletir, ele tem que esperar pelo menos uma distância mínima. E todo sensor ele tem essa distância mínima na informação dele lá, né, a distância de zona morta. Perfeito? Bom, o sensor digital também é similar, né? Só que o sensor digital, ele comuta saídas, né? O sensor analógico, que eu esqueci de falar aqui, o sensor analógico, você pode, né, configurar ele, se você estiver usando o CLP, por exemplo, para que quando estiver em uma certa distância aqui, ele já fazer detecções diferentes. Você pode colocar a peça em toda essa faixa aqui, certo? Que ele compreende, e você pode configurar, porque se tiver nessa distância, o sensor vai estar nessa distância, ele vai jogar uma corrente elétrica, né, um sinal elétrico para o sensor, que identifica que a peça está nessa faixa. E aí você, através desse sinal, você faz a programação e diga, ó, quando o sensor estiver aqui, né, você apita bem forte. Quando estiver aqui, apita um pouquinho menos forte. E aqui, apita bem devagarzinho, como o sensor de estacionamento de carro, por exemplo. Ou liga o motor, liga o segundo motor, liga o terceiro motor, liga o desviador. Então, no sensor analógico, você tem isso. Você usa toda a faixa de range e ele vai te dando a leitura de acordo com a distância. E aqui você só escolhe a faixa que você quer começar a detectar e a faixa final. Já no sensor digital é diferente. No sensor digital é diferente, você então eu vou pegar esse mesmo gráfico aqui, no sensor digital você vai escolher, você vai modificar esse ponto de offset e o ponto final. É mais ou menos isso que estou explicando aqui, ó. Você vai fazer, você tem o mesmo ponto, só que aí você vai identificar qual a faixa, né, que você quer comutar. Então, se você pode comutar nessa faixa todinha, ou você pode detectar, comutar as saídas, né, em faixas diferentes. Ou seja, nesse caso aqui, ele vai dizer que é 0 ou 1, tá? Ele vai dizer que é 0 ou 1, ou seja, a chave na saída está em cima ou está embaixo. Nesse outro caso aqui, ele vai variar a tensão. Se ele for um sensor de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 miliamperes, o sinal mais longe vai estar jogando a corrente de 20 miliamperes, por exemplo, né? E o sinal bem mais perto, a corrente vai estar em 4 miliamperes. E aí você consegue fazer, através dessa leitura aqui, esse é um sensor de corrente, ó, de 4 a 20 miliamperes. Se ele fosse um sensor de tensão, teria tensão aqui, a tensão que variava. Então, esses detalhes que a gente precisa saber, tá? E isso também vale, né, para a maioria dos sensores analógicos, todos funcionam dessa mesma forma, né? Só que ao invés de ser um campo de ultrassom, né, um som mandado aqui, se é um indutivo, ele manda um campo magnético. Se ele é capacitivo, ele manda um campo elétrico. E os sensores ópticos, até hoje, só manda luz mesmo e não tem muito essa questão de sensor analógico ainda por enquanto. Mas existe, né, trabalho aí para fazer isso aí, né, também. Bom, eu não vou... Essa explicação aqui é mais ou menos isso, né, quando estiver na área de detecção entre uma faixa e outra, a faixa que você colocou aqui, ele comuta as saídas. Até aqui ele não comuta nenhuma saída, aqui ele comuta as duas e aqui ele comuta uma só. E isso aí vocês podem pegar também nos manuais quando vocês forem usar. Mas a ideia é a mesma. Bom, a simbologia padrão do sensor ultrassônico, tá? Ele segue as cores padronizadas de internacionalmente, né? O marrom é o positivo, né? 12 volts, 24 volts, 30 volts, 36 volts. O preto, eu até desenhei preto aqui, é o retorno. Normalmente, é o sinal normalmente aberto, que volta pelo fio preto. O azul é sempre o fio negativo. E o branco é um retorno, caso esteja um sinal normalmente fechado. Tá? Quando eu terminar a apresentação, eu vou mostrar para vocês o sensor ultrassônico que tem aqui comigo aqui na mesa agora.
O que acontece muito com essa simbologia padrão é que o sensor, ele não costuma ter os fios, o sensor ultrassônico já costuma ter pinos e cabos, né? Pinos e cabos que se encaixam nesses pinos. Então, ó, esses são alguns modelos de simbologia, né? Esse ainda aqui, para dizer que ele é analógico. Aqui, ó, o pino 1, ele é o preto, né? O black, desculpa. O pino 1 é o BN, né? Na verdade, eu escrevi Brown como BR, mas é BN aqui, viu, pessoal? Foi um erro meu. O fio 1 é o positivo aqui, né? O fio 4, agora sim, o black. O white é o branco. Aqui, se você ligar aqui, o sinal vai estar fechado, né? Já vai estar com o sinal na carga. E se você usar o preto, vai estar aberto. E aqui o BU, né? É a sigla do azul, onde vai o negativo. E aqui, um outro símbolo utilizado. Um outro símbolo também utilizado para simbologia, né? De um sensor ultrassônico no projeto. O que acontece? Ainda não vi muitos projetos de automação usando essa simbologia, tá? Mas, normalmente, a norma permite que você coloque na legenda, que aquele desenho que você colocou no sensor ultrassônico, você colocou na legenda lá, tá valendo, tá dentro da norma, entendeu? Ninguém, principalmente sensor ultrassônico, né? Tomadas, por exemplo, a gente já conhece, né, o símbolo dela. Mas tudo que for um pouco mais diferente, a gente coloca na legenda também dos projetos de automação, tá? Se você fizer um desenho diferente lá e colocar na legenda dizendo que aquele desenho seu representa um sensor ultrassônico, tá ótimo. Ou você usa um desses que já existem aí, né, na literatura, vamos chamar assim. Os sensores têm inúmeras características técnicas. Eu vou falar rapidamente sobre elas, para a gente ganhar tempo, né? Nossa aula não se estender muito. Mas as dos ultrassônicos têm características um pouco diferentes das outras. Algumas iguais e outras diferentes das outras. Quais são as características? Ela tem as características que você precisa saber na hora de você comprar ele, né? Se a sua aplicação que você quer usar ele na automação, se essas características técnicas se adequam à sua aplicação, né? Então, ele tem reflexões indevidas, que é o caso de absorver ou refletir, dependendo do material que você está fazendo. Então, se tem uma característica técnica dele é essa, que em alguns materiais as reflexões podem causar erros. Ele tem a região limite, né, que é a zona morta no início do oscilador, que gera o pulso, né, ultrassônico. Ele tem características direcionais, ou seja, você pode apontar para o objeto, ele também pode pegar objetos que estão do lado do, né? É como você vê no sensor ultrassônico de veículos, né? Ele pega tanto o objeto que está apontado para ele, como ele pode pegar também objetos laterais. No caso do carro, aquela situação que você olha no retrovisor, né? Porque normalmente aciona no retrovisor, você vê, mas não tem nenhum objeto aqui pegando, mas tem um objeto na lateral que ele está detectando também, que está dentro do raio, né? Algumas necessidades você pode apontar para o objeto, mas ele também pode pegar objetos que estão circunvizinhos. Essa é uma característica técnica do sensor ultrassônico. Esse fenômeno de reverberação é um fenômeno relacionado ao prolongamento do sinal. Isso é caso de alguns poucos objetos que fazem isso, né? Que o sensor envia um objeto ultrassônico e ele, ao invés de rebater o sinal, ele faz prolongar o sinal. Eu não consegui entender quais tipos de objetos fazem isso, mas existe esse fenômeno também, é chamado fenômeno da reverberação. Ou seja, como se o objeto vibrasse, embora seja tão... seja
um sinal ultrassônico, né, uma frequência muito alta, o objeto vibrasse ao receber esse sinal, e ele rebatesse de tal forma que, ao invés de devolver, ele fazia um prolongamento do sinal que poderia causar alguma interferência na leitura, né, do sensor. Essa é uma característica também dele, né? Volto a dizer a vocês que a gente sempre, quando vai usar o sensor, antes de terminar qualquer tipo de aplicação, a gente testa ele primeiro, vê se ele funciona direitinho, e depois ele vai para a linha de produção, tá? Isso com todos os sensores. Ele tem uma característica de ter ele normalmente aberto, normalmente fechado. Ele tem saída de transistor que liga a tensão comum ou negativa à carga, que é o tipo NPN, vai falar sobre ele depois. E tem o PNP também, né, que liga a tensão positiva à carga. É só a forma de construção e depende muito do transistor que está lá na saída dele, né? Se for um transistor NPN, ele vai ser um que tem característica NPN. Se for utilizado na construção dele um transistor PNP, né, positivo, negativo, positivo, ele vai ser essa característica de positivo. Tem a característica de tensão de alimentação dele, né, de 10 volts, 20 volts, 36 volts, né? Ele tem a máxima corrente que ele pode suportar e a mínima corrente que ele pode trabalhar. Isso você pega no datasheet, né? Essas características todas você pega no datasheet. Máxima e mínima corrente. Olha, e também ele tem, além da máxima corrente, ele tem a máxima corrente de pico, né? Essa corrente de pico significa o quê? Que é uma corrente transitória que em algum momento ele pode aceitar sem que ele queime. Mas se essa corrente ultrapassar essa máxima corrente de pico dele por um tempo acima do que ele foi informado como tempo de máxima corrente de pico, então, por exemplo, pode ter um pico ele pode suportar uma corrente de 15 amperes, um exemplo, por até 3 segundos. Se você manter um pico de corrente acima de 3 segundos, ele pode queimar. Então, ele tem essa informação nele também. A informação da corrente residual, né? É uma correntezinha que, mesmo que a carga esteja em aberto, ele possui essa corrente, né? Essa corrente já está circulando sobre o sensor. Essa é o power drain, né? A corrente necessária para operar um sensor. Ou seja, é muito parecido com essa corrente mínima aqui, mas tem essa informação também. Ele tem a informação da queda de tensão. Qual é a queda de tensão que tem sobre ele? Em porcentagem, na maioria das vezes. Né? Porcentagem de qual? Porcentagem da tensão de alimentação. Tá? 1 volt, 3 volts, mas ele pode colocar tanto o valor da tensão, quanto em porcentagem da tensão de alimentação dele. E a proteção contra curto-circuito, ele tem também. Ele tem a distância de operação, que é uma das características mais importantes, é a distância de operação. Qual que é a distância que ele detecta os objetos? Todos os sensores têm. Esse é um dos principais parâmetros, né? Característica do sensor na hora de comprar ele. É a distância de operação. A distância com que eu vou precisar que ele detecte os materiais na linha de produção. E a frequência de operação também é importante. A frequência de operação é o número máximo de ciclos, liga e desliga, né? A comutação do sensor em 1 segundo. Claro que se eu estiver detectando objetos, por exemplo, o objeto passar com muita frequência, passar 10 objetos por segundo, então ele tem que ser capaz de ter uma frequência de 10 por segundo. Né? Aí se tiver detectar objetos que passam mais lentos, né? Ou se há um preenchimento de peças mais lentas, a cada 3 segundos, então isso aqui você vai ter que detectar essa informação lá no datasheet do sensor que você está pretendendo utilizar. Repetitibilidade,
em porcentagem, né, dessa distância de operação, é a questão da variação da distância em porcentagem de acordo com o teste controlado. Então, eles fazem os testes controlados e digam, olha, a repetitividade desse sensor é tanto, né? Isso em testes controlados, ou seja, eles fazem lá com o tipo de material específico e dão lá, a repetibilidade é tanto. Essa informação não achei tão importante assim, né, para o teste, para a definição do sensor. É mais um dado de qualidade do sensor, né? Esterese também, da mesma forma, a distância entre o ponto de ativação da aproximação do atuador e o ponto de desligamento da retirada do atuador. Essa distância reduz o falso disparo. Seu valor é dado com uma percentagem da distância de operação ou uma distância. Ou seja, esses são testes feitos em laboratórios para dar uma porcentagem e dizer qual é a maior qualidade dele, tá? Do sensor. Distância reduz o falso disparo. Então, quando você tem aqui, quando ele é dado em distância, que ele dá um grau com distância pequenininha, quanto menor essa distância, mais, vamos dizer assim, que ele ele reduz o falso disparo. Então, mais ele é preciso, né? Isso para evitar os falsos disparos. E outra característica técnica é o grau de proteção que ele tem. Né? São graus de proteção elevados, porque ele trabalha em diferentes ambientes. Olha, pessoal, ligação NPN-PNP. Esse slide nós já vimos, né? É o mesmo slide das outras apresentações. Só que agora eu vou explicar para vocês, né? Então, ó, se o sensor tem 3 fios e a saída for PNP, e se você consegue ver nele lá, você vai colocar o positivo. E o positivo, né? Você vai alimentar ele. Eu vou mostrar essa ligação depois aqui para vocês, eu volto nesse slide. Você vai alimentar o negativo, perfeito? E o fio preto que você vai ligar na carga, a carga, vamos supor, se a carga fosse um resistor, a carga tem 2 fios, no mínimo, né? Pode ter 3, pode ter um terra, mas no mínimo tem 2 fios. Um fio você leva para a carga e o outro fio você leva para o negativo. Perfeito? O contrário aqui é muito simples. E se você for usar um CLP, né, você vai alimentar o positivo, o negativo, e vai jogar para o CLP, para a entrada do CLP, o fio preto. Certo? Sabendo que na saída do CLP, ele vai jogar o sinal positivo lá. Então, para você ligar uma carga depois, você tem que apenas colocar em comum o negativo da carga com a rede. O positivo ele já manda via CLP. Né? Isso aqui a gente faz esses testes aqui, faz essas brincadeirinhas aqui quando nós estamos no nosso laboratório lá. Tá? A gente faz essas brincadeirinhas. E aqui é a mesma coisa, né? Só que agora você vai ligar com o positivo, né? E o negativo do mesmo jeito, só que o fio preto, que é o normalmente aberto na maioria dos casos, ele vai ligar em um fio da carga, né? A carga tem pelo mínimo 2 fios, e o outro fio da carga você vai colocar no positivo. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Ó, NPN, comum aqui, tá? Negativo. Então, o que acontece? Quando a carga para ligar, ela precisa, se fosse 24 volts, se a carga fosse de 24 volts, ele precisaria do menos VCC e do mais VCC. Então, o que ele quer dizer para você? Olha, que o mais VCC vai ficar ligado direto, mas a carga não liga. A carga só liga quando tiver o menos VCC. E o menos VCC está chaveado aqui, é como se tivesse uma chave aqui dentro do sensor. Está normalmente aberto, detectou a peça aqui, ó, a peça passa, detecta aqui, ele fecha a chave aqui, fechou a chave aqui, a carga tem o quê? Tem os 24 volts, né? Se ele for 24 é o positivo, então o negativo na carga, a carga aciona. O objeto saiu de perto, o sensor abre aqui dentro, então o negativo não vem. O positivo já está na carga, o positivo é comum, o positivo já está na carga, né? Mas o negativo não está sendo compartilhado. Então a carga desliga. E aqui é o contrário. Essa explicação aqui é bastante... Eu acho que deu para clarear um pouco para quem não tinha entendido como é que funciona. Mas se não tiver entendido, depois a gente pode comentar novamente. Olha, vamos lá. Tem um sensor a 2 fios, né?
esses sensores ultrassônicos. Pessoal, eu tenho que fazer uma pesquisa ainda, porque a maioria dos sensores que eu vi, pode ser que exista, mas a maioria dos sensores comerciais é tudo corrente contínua, tá? Então, veja, você coloca a alimentação e a carga. Se eu inverter aqui, não tem problema. Quando é 2 fios, não tem problema. Ó, tanto você pode colocar aqui, quanto você pode colocar a carga, não há diferença. Tá bom? Quando é 2 fios, não tem essa preocupação. Por isso que os 2 fios são tranquilos, né? Aí aqui é o seguinte, ó, o objeto passa aqui imagina o sensor, o objeto passa aqui no sensor, né? O sinal aqui está aqui. Para esse cara ligar, tem que ter o sinal L1 e o L2, só que está aberto. Quando a peça passa aqui, ele comuta aqui dentro, aí a carga liga, né? L1, L2, mais VCC, menos VCC, né? Se for alternado também, ligaria também. Perfeito? Aqui tem algumas fontes, né? Isso aqui tem a ligação ela é idêntica se o sensor é ultrassônico ou capacitivo ou indutivo ou óptico. As formas de ligar é idêntica, tá? O NPN, PNP, a 2 fios, 3 fios, 4 fios, a ligação é igual, né? A ligação 2 fios CA, eu não encontrei sensores, mas pode ter também, aquela questão que a gente fez, né? Ele pode ter até 3 fios, né? Mas, se não se engane, um fio pode ser o terra, ele é considerado 2 fios, mesmo que ele possa tiver 3 fios, né? Que é um para aterrar o sensor junto com a carga, né? Para evitar choques ali. Então, a ligação 2 fios é a mesma coisa. Feito? Não tem proteção contra curto-circuito. Se você quiser proteção contra curto-circuito para ligações 2 fios CA, né, você precisa ter um circuito especial de proteção contra curto-circuito. Então, você vai ter que colocar aqui, antes da carga aqui, ó, uns fusíveis, uns disjuntores, alguma coisa para abrir o circuito e proteger ele. Tá? O sensor, naturalmente, não tem essa proteção OCA a 2 fios. A ligação a 3 fios, ó, mesma coisa, né? Só que o sensor ultrassônico, ele normalmente não tem fios, né? É 3 fios, mas aqui é 3 pinos. Certo? Aqui é o PNP, 3 pinos, pino 1, pino 4 e pino 3. Ele não tem um pino 2. Pino 1, pino 4, pino 3, você vai lá e olha na decoração, vai ver que o pino 1, ele é o positivo, o pino carga, o pino 4, né? Ele é como se fosse nosso fio preto, né? Ele quem vai comutar com a presença ou não presença do objeto. Ele vai jogar, ó, o positivo aqui, ó, com a presença do objeto, ele vai vir aqui para a carga. E o negativo está aqui, né? Esse transistor aqui, ele conduz, né? E aí o mais VCC vem, tem caminho da corrente por aqui, né? A base aqui, o sensor simplesmente vai dar uma correntezinha de base, né? Uma alteraçãozinha de base para dar o gatilho, e aí liga a carga. A carga tem o negativo que já fica ligado direto, e o positivo fica dependendo do sinal aqui, né? Desse transistor. Se ele polarizar, tem. Se ele não polarizar, não tem. Ele polariza quando tem um objeto dentro da sua área de atuação, né? Sendo detectado. E mesma coisa aqui, né? Só vai mudar aqui o posicionamento dos fios, ele colocou igual, só que o transistor agora ele está diferente, né? Além de ele estar aqui embaixo, ele está com o sinalzinho da seta também diferente, mas é a mesma forma de ligar também. O positivo já vai direto para a carga e também entra no sensor, certo? O negativo é que esse negativo é que vai, quando o objeto for detectado, esse negativo vai fechar aqui o sinal e aí a carga vai ter o positivo e o negativo, então ela vai ser acionada. Ligação a 4 fios é a mesma coisa, né? Só que você pode ligar uma carga com um dos pinos, né? O pino branco ou o fio branco, e sendo que branco não, aqui é o black, né? Sendo que o black, a carga, quando detectar o objeto,
ela comuta, e se você usar a carga no fio branco, significa dizer que, sem detectar a carga, que ele é normalmente fechado, normalmente closed, né, ele já está ligado. Quando detecta a carga, ele desliga. Você não é obrigado a usar os dois fios ao mesmo tempo, você pode usar um ou outro, né? E aqui é a mesma coisa, não vou ficar repetindo. Aqui já é com a simbologia também, né? Entendeu? A forma é a mesma. Por esse desenho aqui, eu imagino que por esse desenho aqui, eu imagino que o branco também é que tem duas normalmente abertas, ao invés de uma normalmente aberta, normalmente fechada, que nem tem aqui, ó, né? Aqui também tem uma normalmente aberta, normalmente fechada. Aqui tem duas normalmente abertas, normalmente fechadas, quando detecta o objeto, ó. Muda só um pouquinho o esquema de ligação. Aqui só tem uma, né? Tem os pinos 4 e os pinos 5 aqui que não me diz para que são, né? Mas a gente vai ver um sensor que tem essa quantidade de pinos. Aqui já tem 5 pinos, ó, né? E aqui também, ó, tá dizendo, ó, que o fio 2 aqui, ó, é aberto e aberto. E aqui tá dizendo que um é nível alto e aqui aqui é a chave fechada e aqui já é aberta. Ou seja, essa carga aqui, ó. E esse aqui, ó, por esse tipo de sinal aqui, eu tenho uma carga variável, né? É um tipo de sensor também para ligar em carga variável. Você tem que pegar mais informações desse tipo de sensor, tá? Não podemos ter preguiça de analisar os datasheets. Também mesma coisa, ó. Esse é o símbolo de variável, que essa carga vai de 9 a 30 volts. Então pode ser um símbolo de um sensor analógico, por exemplo. Eu tenho que confirmar isso depois, perfeito? A gente pega essas informações. Esses aqui foram algumas coisas que o João colocou e eu usei aqui da minha apresentação também. Mas aí você vai atrás para saber, né? Porque todo sensor tem seu datasheet. Exemplo de utilização dos sensores. Anticolisão. Até aqui, ó, se vocês observam o vermelhinho, né? O cara configurou aqui o trispot, o offset e o span, que deu essa área aqui, ó, de atuação. Então, o objeto não chegou nessa área de atuação, o objeto aqui não chegou nessa área de atuação, ele não aciona, possivelmente, esse eixo aqui para evitar que esses dois objetos se colidam, né? Então, tem um sensor aqui, se por acaso esse outro objeto chega muito próximo a esse, entra nessa área de detecção, esse sensor detecta, e aí, ele detectando, você pode fazer um acionamento para que ele se distancie do outro e não bata. Você pode fazer o que você quiser, inclusive fazer com que ele se bata também, se for o seu caso. Você vai acionar uma saída para fazer o que você deseja aqui, né? Entrou no raio, ele comutou. E aí você, né, nesse tipo de aplicação, como é anticolisão, ele vai ter que ligar um motor aí para levar ou essa peça para longe ou essa para longe. Depende da automação, depende da ligação que você está fazendo. Monitoramento de embalagens, pessoal. Olha aí, ó. Olha, a peça está passando aqui por esse esquema aqui, né? E o sensor está aqui, ó. Nesse momento, o sensor está mandando um sinal aqui e deve estar verificando se as embalagens estão com o conteúdo, vamos supor assim, se a embalagem está perfeita. Certo? Por exemplo, se a embalagem estiver fechada, aqui eu acho que ele está vendo se a embalagem está fechada, bem fechada. Pelo expurgo dessa embalagem aqui aberta, né? Estou vendo uma embalagem aberta aqui, ó. E aqui é um motor de passo. Então, deve ter uma lógica bem assim no CLP, por exemplo, né? Vamos imaginar aqui uma lógica para esse CLP. O sensor detectou a peça. Peça perfeita, o motor vai dar um passo e vai contar esse passo para vir a próxima. Tá? Mas o motor já identificou na programação que ele vai dar os 1, 2, 3. Quando ele chegar no 4 passo aqui, ó, ele vai cair nessa esteira. Ou ele vai passar direto aqui, ó, e acionar essa alavancazinha aqui, né? Puf, e jogar ele para fora, porque a embalagem está aberta. Então, na hora do momento que ele faz essa leitura, que ele grava. Ele sabe que depois ele vai ter um passo, que essa peça vai estar aqui, que ela vai estar aqui, que ela vai estar aqui. Quando ela chegar aqui,
Ao invés dela ir para lá, ele vai mandar essa peça vir para cá. Tem uma lógica de programação que ela vai vir para cá, ela não vai subir na esteira. E aqui ela vai... Aí aqui, e aqui, quando ela chegar aqui, esse sensor aqui deve ser um sensor de presença, né? Chegou aqui, sabe que tem que ser jogado fora. E veja, joga fora e para o queime. Depois que jogou fora, que não tem mais aqui, ele deve baixar aqui, porque isso aqui deve impedir que o queime fique girando aqui. Então, são detalhes que a gente aprende quando estiver mexendo, quando estiver trabalhando com isso. Eu só estou imaginando aqui como é que estaria sendo aqui. Eu posso ter até acertado 100%, posso ter errado alguma parte também aqui, porque eu não estou trabalhando com essa operação aqui agora, mas se nós estivéssemos trabalhando, nós estaríamos por dentro de como que funciona isso aqui. Tem uma lógica de programação que tem um CLP, com certeza tem um CLP aqui por trás fazendo essa programação para verificar se as embalagens estão ok, nesse caso aberto ou fechado. Aqui a inspeção de embalagem, eu não consegui entender muito bem, mas tem vários sensores aqui, e esses sensores estão alinhados de tal forma que eles verificam 3 embalagens ao mesmo tempo. Mas eu não estou vendo nenhum tipo de objeto de expulsão aqui, mas a gente não conhece muito, mas ele também é usado para isso, tá? E monitoramento de enchimento de silos. Então, ele fica lá em cima, e ele, ao invés de você usar sensor de nível aqui, né? Sensor de nível para poder... Vários sensores de nível para saber se está baixo, médio, alto, tal. Você usa um sensor só, ultrassônico, e ele vai saber se está cheio ou está vazio o silo, né? Já encheu ou não. Se já encheu, ele vai avisar para não armazenar mais nesse, né? E assim vai. Se não fosse um sensor ultrassônico, nós teríamos que ter o sensor bem fidedigno, ele vai dizer, olha, está 70% cheio. O outro, nós teríamos que colocar vários sensores aqui, ó, e poderíamos saber, está entre 50 e 60, está entre 60 e 70, mas não, você nunca ia saber se está 65 ou 64, a não ser que você colocasse 100 sensores aqui. Né? Cada vez que ele for acionando um, você saber se, olha, está com 60%. Não tem como. Agora, se você botar um sensor, esse é um sensor do tipo analógico, né? Veja que é um sensor do tipo analógico, não é digital. Por que ele é analógico? Porque, ó, a partir do momento que o silo vai enchendo aqui, ó, ele vai alterando o sinal dele em uma proporção tal que ele consegue saber qual que é o nível do silo. O nível do armazém, né? Do armazenamento. Pessoal, só conferindo que vocês estão me ouvindo, tá tudo certo aí? Tá sim, professor. Perfeito, então vamos continuar. Então, tem sensores para Arduino, né? Arduino, vamos dizer assim, é mais para microatividades, microeletrônicas, não tem tanta assim, vamos dizer, os preços são mais baratos, ó, R$ 3,83. São sensores assim, vamos dizer assim, mais para microeletrônica, mais para aprendizado, para mexer com Arduino, vocês não vão encontrar muito desse tipo de sensores aqui nas fábricas, porque nas fábricas precisa de qualidade, os sensores são mais caros, mais robustos, e tem maior confiabilidade, né? Menos interferência, o Arduino não é muito usado para isso, e potências maiores se envolvem, né? A corrente do Arduino, a tensão do Arduino é sempre mais baixinha, mas dá para fazer muita coisa também com o Arduino, tá? Inclusive, aprender muito com o Arduino utilizando sensores diversos, né? O Arduino também, ele é como se fosse um tipo de CLP, né? Com uma programação diferenciada um pouco, né? Que você programa em linguagem C, programa com softwares específicos, mas ele é bem limitado ali para essas aplicações da indústria, e também os tipos de sensores ali aplicações que não envolvem tanta confiabilidade, né? Por detrás da operação Arduino, da programação do Arduino, a maioria de vocês aí já deve ter mexido bastante com Arduino, então vocês conhecem bem, né? Faz tempo que eu não trabalho com Arduino, eu tenho trabalho só com CLP, mas o Arduino, ele está muito mais ligado à microeletrônica, né? A pequenas automaçõezinhas domésticas ou coisinhas de pouca potência, que se falhar, ninguém vai morrer, não vai ter prejuízo, não vai ter nada, certo?
mas quando necessita de confiança, um processo não pode parar, porque tem um prejuízo, seja de machucar uma pessoa, seja de qualidade, seja de prejuízo financeiro, aí você tem que usar as coisas mais robustas que tem, e hoje, o que existe hoje é o CLP, desde 1968, né? 1968, o CLP tem standardinhas de fabricação de automação, e trabalhando junto com robôs, com servomotores, com servoconversores, com inversores de frequência, que a gente vai falar mais na frente, tá? Então, ó, esse carinha aqui, que custa R$ 3,83, ele tem esse nome aqui, ó, é o S025 ou 026, modo sensor de variação ultrassônica, ele só detecta de 2 até, olha, detecta, eu acho que está errado aqui, milímetros, viu? É uma distância até grande aqui, pode ser que seja isso mesmo, né? 600 centímetros, né? 6 metros, pode ser, se for, é uma boa detecção, de 2 a 6 metros, né? Se eu transformar aqui, ele tem a distância morta de 0 a 2 centímetros. Ele trabalha de 3 a 5,5 volts CC. Ele tem 4 fios, mas na verdade é pino, né? Tá aqui, ó, o VCC, o gatilho, o eixo e o GND, né? E ele trabalha com a corrente de 5,3 miliamperes, uma corrente até razoável. Ele custa aí R$ 3, R$ 4. Agora, um sensor, gente, tem sensor ultrassônico demais. Esse aqui já foi eu que pesquisei. Esse aqui estava na apresentação do João. Esse aqui já foi eu que pesquisei para colocar aqui para vocês. Ó. Esses são sensores que a gente tem na indústria, né? Esse aqui é na Automation Direct, que eu encontrei ele, né? Tem mais de 100, 200 tipos de sensores lá, de famílias diferentes. Esses primeiros nomes é a família. Esses outros nomes aqui tem ligado com questão de entradas e saídas analógicas, é o nome dele em específico, né? É o nome dele na família. Essa família é UK1A. Tem vários tipos de família para cada tipo de sensor. Algumas características técnicas dele, né? Ele é digital, ó. Quando você vê NPN, quer dizer que ele é digital. Ele é tubular. Ele tem 18 milímetros de diâmetro. Ele tem as duas saídas, normalmente aberta, normalmente fechada. Ele detecta 50 a 400 milímetros. Olha só, tem uma zona morta grande aqui. De 0,5 centímetros, né? De 5 centímetros. Então, você tem que colocar a peça, tem que passar por ele, tem que estar distante pelo menos 5 centímetros. Se a peça tiver menos que 5 centímetros, ele não vai, se ele tiver topada nele, ele não vai detectar a peça. Se a peça vir lateralmente, não vai detectar. Se a peça vir frontalmente, ele detecta. Mas se a peça passar lateralmente, já passar quase que tocando ele, né? Menos que 50 milímetros, ele não vai detectar essa peça. Até 400 milímetros. Então, você tem que colocar ela assim, ó, pelo menos 5 centímetros de distância, se você for fazer uma distância para detectar ele, né? Ó, a frequência de 10 Hz, ou seja, 10 Hz. Você divide aí 1 sobre 10, 0,1, né? É o período dele. Então, a cada 0,1 segundos, ele consegue, vamos dizer assim, ele consegue detectar uma peça. Ele comuta, então, 10 peças por segundo, né? Fazer aquelas contas, claro, né? O período ao inverso da frequência, 1 sobre 10. Perfeito? Desligamento rápido, 4 pinos. 4 pinos, o positivo, o negativo e o NO e o NC. Esse M12 aqui, a gente tem que olhar mais no sensor para saber o que é, mas pode ser 12 centímetros de comprimento, 12 milímetros, alguma informação. Isso aqui, essas informações é fácil. No catálogo que eu coloquei aqui embaixo, você pega todas as informações. Ele liga de 10 a 30 volts. Qualquer tensão entre esse valor aqui, ele liga. Ele custa $106. Hoje, ontem, né? Ele custa 106. Custaria $106 se fosse comprado ontem. Esse sensor aqui. Tá? Quase 500. Mais de R$ 500.
em valores de hoje, para você ter uma ideia. Eu peguei um outro aqui, ó, da família 1KD E10E, é da mesma família desse aqui, o K1 EN0E, E10E. Esses nomes também, normalmente, significam alguma coisa, você tem que olhar no catálogo, tá? Cada fabricante tem uma codificação diferente, então é difícil a gente decorar, né? A não ser que a gente use bem, não sempre está trabalhando sempre com um tipo de sensor e a gente acaba decorando. Mas ele é ultrassônico, tubular, 18 milímetros de diâmetro. Aqui é o tamanho, mostrando ele aqui à esquerda, mostrando à direita, mostrando que ele também tem aqui um esqueminha de ligação, né? Certo? Ele tem aqui um desenho nele, na serigrafia dele. Esse aqui, distância de 150 a 1.600 milímetros. Então, esse é o range dele. Ele é analógico. Porque, ó, então, seria como se 0 a 10 volts. 1.600 milímetros seria, por exemplo, 10 volts. 150, um objeto seria 0 volts. A tensão de alimentação ficaria mais nele, né? E ele mandaria para a saída apenas 0. Então, ele absorve um pouco da tensão e manda para a saída a diferença entre 0 a 10 volts. Né? Pera ali a queda de tensão e ele trabalha, né, fazendo isso. Objeto mais longe, um valor de tensão. Objeto mais perto, um outro valor de tensão. E a diferença ficou nele, ou no circuito. E aí você pode, dentro dessa faixa de 150 e 1.600 milímetros, se você tiver um CLP, você pode fazer ligações de cargas diferentes, lógicas diferentes. Enquanto tiver de 1.550 a 1.600, eu aciono uma lâmpada, eu aciono um motor, eu aciono uma bandeja. E quando tiver em outra, eu aciono uma outra. A lógica é você que faz. Você tem muito mais possibilidades para ele ser analógico. Mesma coisa do outro, né? Desligamento rápido. E o preço dele é um pouquinho mais caro, ó, $135. Transformando aí em reais aí, chegaria uns próximos aos 700, né? Tô ruim de matemática hoje, 100, 500. Chegaria próximo aos R$700 hoje. E aqui, ó, você pega todas as informações dele. Aqui ele vem com esses rosquinhas para você encaixar, né? A embalagemzinha, um manualzinho. Isso aqui já é do próprio site que eu comprei lá, né? As figuras que vieram lá no site. Eu comprei não, que eu pesquisei. As novidades, pessoal, que a empresa, uma novidade que foi a própria novidade do João, né? Que os sensores estão cada vez mais, vamos dizer assim, mais eficientes, né? Essa empresa Baluf, que é uma empresa gigante na área de sensores, eles também estão pesquisando, já estão desenvolvendo, já desenvolveu, na verdade, né? Sensores ultrassônicos contendo um diafragma em politetrafluoretileno e invólucro de aço inoxidável que protege o sensor contra líquidos agressivos para aplicações químicas. Ou seja, o sensor já está ficando direto em tanques com produtos agressivos e ele se mantém íntegro, né? Aí tem que onde você pode ter mais informações. Perfeito? Aí você pode ter mais informações acessando o site da Baluf. Outras referências aqui.